Olá. Está em análise na Câmara uma proposta que permite aos partidos se reunirem em federações, mas continuarem existindo separadamente. A medida é vista como uma forma de garantir sobrevida a pequenas legendas que podem se tornar inviáveis por não conseguirem transpor a chamada cláusula de barreira. Para debater os prós e os contras dessa proposta, eu recebo os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Deputado Luiz Felipe, eu começo pelo senhor. Eu consultei ontem a página do TSE e atualmente existem 33 partidos registrados e 79 em formação. Na Câmara, há atualmente 24 partidos. Quando foi aprovado o fim das coligações para as eleições proporcionais, a ideia era reduzir o número de partidos, sobretudo os chamados partidos de aluguel, favorecer a governabilidade e, do ponto de vista do eleitor, garantir a ele que, se votasse em um candidato do partido X, não corria o risco de contribuir para eleger um candidato do partido Z, de ideologia, por vezes, absolutamente contrária. Como é que isso fica em uma federação de partidos? Bem, muito obrigado por estar me recebendo aqui. Olha, essa questão da federação, ela tem alguns aspectos que são interessantes, outros aspectos que são negativos. No caso negativo, nós estamos vendo aqui a questão de você burlar uma medida que veio para dar governabilidade, como muito bem colocou. Vamos lembrar que o sistema proporcional, ele é um sistema que já promove uma falta de governabilidade permanente. O sistema proporcional, ele elege toda a gama ideológica representada aqui por toda a gama partidária que existe, não só no Brasil, mas no mundo. Então, o sistema proporcional, por fazer isso, ele já não é um bom proponente para a criação de estabilização política. Muito bem. Então, as cláusulas de barreira, elas vêm com... Tá falhando a luz aqui, não sei se... Não se importa com isso. As cláusulas de barreira, elas vêm como uma contraposição a essa característica errada e ruim do sistema proporcional. Ela corrige isso, digamos assim. Existe pluripartidarismo no Brasil, é permitido isso, não há outra limitação, pode-se ter toda a gama de partidos registrados. Agora, aqueles que vão efetivamente fazer parte do jogo político federal, esse tem que ser limitado para que haja governabilidade. Então, uma vez que você estabelece uma federação, você, de fato, você burla esse quesito quando você coloca todos os partidos dentro de uma federação, ou fragmenta-se em federações, as cláusulas de barreira passam a não valer, então todo o arco-íris ideológico e partidário continua sendo representado no âmbito federal. Então, eu vejo isso como um extremo problema para a questão de governabilidade. Do outro ponto de vista positivo, se for para dizer isso, num sistema parlamentarista, as coligações, as confederações de partidos e coligações de partidos são feitas muito antes das eleições. E se há rompimento dessas coligações, aí há quase que uma conclamação de novas eleições. Exatamente porque o conjunto de poderes vai ser afetado por essas dissensões partidárias. Então, nós não estamos no modelo parlamentarista. Eu, por acaso, sou parlamentarista. Então, favoreceria, num contexto parlamentarista, essas coligações prévias antes das eleições. Plenamente de acordo. Agora, num sistema proporcional, no modelo presidencialista, no conjunto que está tentando se estabelecer, o ímpeto de estabelecer governabilidade, eu sou radicalmente contra. Acho que a gente está indo contra a necessidade de estabilizar o país. Vamos aí estar condenando o país a uma instabilidade política em função dessa alta fragmentação política no Congresso Nacional. Deputado Daniel Almeida, a cláusula de barreira havia sido aprovada em 95 para começar a valer em 2006, mas foi derrubada pelo STF a partir de um pedido do PCdoB. De lá para cá, o número de partidos cresceu de forma assustadora e alguns ministros do Supremo já fizeram até uma meia-culpa. O seu partido, o PCdoB, é o partido há mais tempo em funcionamento no Brasil, são quase 100 anos de luta, clandestinidade, por aí vai. Mas é um dos mais ameaçados pela cláusula de barreira. Isso não pode ser entendido como haver chegado a hora de uma mudança? Estela, te agradecer pela oportunidade, cumprimentar o Luiz Felipe.
Esse debate é relevante, está sempre na pauta, reforma política, reforma eleitoral, e cada 2 anos é recorrente a busca de alternativas, de caminhos. Eu penso que nós temos que trabalhar para a construção de uma sociedade cada vez mais democrática, que respeite as diversas opiniões, que seja plural, como deve ser o funcionamento do parlamento. O parlamento é o espaço exatamente para essa diversidade de todas as correntes, todas as opiniões, todos os segmentos que fazem parte da sociedade, e só é possível esta diversidade se expressar no parlamento com o direito das diversas opiniões se manifestarem e se apresentarem para a captação dos votos. Não é verdadeira a tese de que o número expressivo de partidos inviabiliza o processo democrático. Eu não vejo nenhum problema no processo político democrático brasileiro de crises que surjam nos partidos pequenos. Geralmente são os grandes partidos que são fonte de crises, de mudanças, de alternâncias, gente que está no poder hoje e que perde o poder e volta a estar no poder amanhã, enfim, essa falta de comprometimento que tem origem especialmente nos grandes partidos. Então não é verdadeira a tese de que são os pequenos partidos que criam problema para a governabilidade. Nós já tivemos no Brasil 2 partidos, funcionamos durante muito tempo com 2 partidos, era a ditadura, não é? Nós não queremos voltar a esse passado. Todos têm o direito de se apresentar para a busca do voto. Aqueles que não tiverem voto, paciência, não chega no parlamento, não é? Mas fazer isso, o cerceamento com base na legislação, na imposição, acho que não é correto, fere a democracia. O que é que está se falando agora da chamada federação de partidos? Parece que é uma grande novidade. Não é uma grande novidade. Isso acontece em várias democracias no mundo. Acontece na Alemanha, acontece aqui no Uruguai, agora no Chile, que teve uma eleição que todos consideram muito democrática, lá se formou frentes partidárias, acontece aqui na Bolívia, perto da gente. Enfim, tem muita tradição de se formar frentes. O que são as frentes partidárias? Tem várias correntes que decidem se reunir programaticamente, pela identidade programática, e nas disputas eleitorais funciona como se um partido único fosse. É diferente da coligação que tinha no passado. A coligação que tinha no passado juntava vários partidos, os candidatos dos diversos partidos concorriam com números diferentes, ou seja, com o número de cada um dos seus partidos, acabou a eleição, não tinha qualquer compromisso para o futuro. A federação não. Todos que se juntarem, se juntam, concorrem com um único número, e terão que se manter juntos no funcionamento parlamentar pelos anos que forem eleitos, ou seja, pelos 4 anos seguintes. Portanto, é um processo, na minha opinião, democrático, livre, se associa a uma federação quem quiser, não há imposição para ninguém se associar, quem não quiser pode continuar disputando individualmente. E isso também não é só para os partidos pequenos. Vários partidos médios e grandes hoje têm dificuldade de montar chapas nos seus respectivos estados. Eu vejo vários partidos médios e grandes dizendo que a federação resolveria esse problema de permitir a junção para concorrer e funcionar como se um único partido fosse. Deputado Luiz Felipe, quando a gente fala em federação de partidos, a proposta fala também que ela valeria para todo o país, né? Então, montar uma federação, essa federação vai estar numa eleição, por exemplo, como a próxima eleição, que você vai eleger presidente da República, deputado federal, senador, deputado estadual e governador, valeria para todo esse conjunto. De uma certa forma, isso pode contribuir para acabar um dos outros problemas que nós temos na nossa pluralidade partidária, que é, apesar de algumas regras indicarem de forma contrária, você tem um grupo que se junta numa eleição presidencial, mas na eleição de governador, esse grupo muitas vezes não está tão junto. Isso contribui, de uma certa forma, para a identidade dos partidos, não? Olha, de certa forma, se for para pontuar aqui o que pode ser constituído como sendo positivo,
é que a federação passa a agir como sendo um grande partido. Então, nesse ponto, eu acho interessante, porque exatamente temos aí uma promiscuidade muito grande de alinhamento ideológico de alguns partidos que no âmbito federal são inimigos vorazes, né, um agindo contra o outro, mas em questões locais acabam se alinhando. Espero ver, se for adiante essa questão da federação, esse alinhamento ideológico de cima a baixo. Aí sim você consegue ter um pouquinho mais de clareza do jogo político. Os partidos deixam de ser um mero veículo funcional de galgar espaço político e passam a ser, de fato, um instrumento de visão de Estado e visão de política pública. E aí cria uma distinção mais fácil para a população digerir. É o que confunde muito e o que desvirtua os partidos no Brasil e as suas funções, suas missões ideológicas, é exatamente isso, essa promiscuidade em nome da eleição. Então, acho que espero que a federação haja nesse sentido, se por acaso for adiante essa ideia. Agora, eu estou pontuando aqui um problema maior. Eu estou pontuando aqui que no contexto atual, no contexto presidencialista, com voto proporcional, que já é um voto complicado de se entender, né? Lembramos que a transparência do voto proporcional, não estou dizendo que ele é intransparente por alguma razão, mas simplesmente por causa da sua fórmula matemática, que ele ofere quem foi eleito e quem não foi, mesmo sem as coligações. Com as coligações, prejudicava ainda mais a tentativa de estabelecer clareza do que é o voto proporcional. Então, o voto proporcional, per se, já é um algoritmo complicado da população entender. Então, a população está distante deste modelo. Ela não consegue entender que se vota numa pessoa, quem é que efetivamente é eleito, porque no voto proporcional, muitas vezes por essas questões de tamanho de cláusula, não de cláusula de barreira, mas de coeficiente eleitoral que vem junto com o voto proporcional. Veja quantas nomenclaturas eu estou falando aqui, não é só de estar falando aqui o sistema proporcional. Então, o coeficiente eleitoral, você poderia ter um partido pequeno, que tinha lá um expoente, que teve uma expressão de votação muito boa, mas ele acabava não se elegendo, e aqueles candidatos de um partido talvez maior, mas com alguns com menos votos, acabavam se elegendo. Então, criava toda sorte de distorção, e ainda cria. Então, esse problema não foi embora. Então, nós temos ainda uma questão de representatividade muito grande com a questão do voto proporcional. O segundo ponto é que você trazendo esses partidos pequenos para dentro, você não consegue estabelecer, isso é característica do voto proporcional, isso não é uma questão ideológica, é uma questão de sistema, né? O sistema ele não consegue, para a esquerda ou para a direita, se houver um presidente da esquerda, ele vai sempre correr risco de impeachment, sempre. Se houver um presidente da direita, vai sempre correr risco de impeachment, porque a fragmentação partidária sempre vai existir. E aí você coloca como temos aqui, potencialmente o partido do presidente eleito, representando aí de 10% a no máximo 15%, que foi o caso do Lula, você ainda tem na faixa de 80% a 90% do plenário ainda completamente fragmentado na mão de possivelmente uma oposição que quer fazer impeachment. Então, veja como nós não estabelecemos, primeiro, estabilidade política com voto proporcional. Segundo, vários partidos, pluripartidarismo no nível federal. Eu acho que isso é um grande problema para essas questões também de ter governabilidade, de ter uma agenda única. Veja quando você tem um presidente eleito, e aí você transfere, hoje temos muito poder no contexto legislativo, e ali é tudo fragmentado. Qual é a agenda do legislativo? É a agenda que se forma ali de uma maneira muito... cada ano, né, que se elege um novo líder de Câmara, você tem uma nova agenda legislativa que pode ser a agenda do país, que não necessariamente é a agenda do presidente. Então, eu sou contrário aí a você dar uma sobrevida aos partidos menores nesse contexto presidencialista. Vejo isso como um grande problema. Deputado Daniel Almeida, falando do funcionamento dentro da Câmara dos Deputados, as pessoas às vezes têm uma ideia de que o deputado, uma vez eleito, ele chega na Câmara, ele pode fazer tudo da cabeça dele. Só que a gente sabe que não é assim. As lideranças partidárias têm um papel muito importante no funcionamento do parlamento, que vai da orientação de voto à indicação de quem vai participar das comissões.
E muitas vezes os partidos fecham questão em torno de determinados temas, e quem não aceita, quem descumpre, pode ser inclusive expulso do partido e perder o mandato. Como é que funciona isso em uma federação? Essa federação vai ter um único líder? Uma federação que tenha 5 partidos, por exemplo, e que vão continuar existindo como legenda, não vai ter mais os 5 líderes? Como é que fica numa situação de fechamento de questão? Quem vai definir isso efetivamente? Olha, é um bom debate, um bom questionamento, mas o que está escrito no projeto que está sendo submetido à deliberação diz claramente que a federação funciona para a eleição e para o funcionamento parlamentar, portanto, em relação aos eleitos, como se um partido fosse. Terá que ter um único líder e a bancada terá que se expressar como bancada da federação. E não chega a ser novidade no funcionamento parlamentar brasileiro. No período da ditadura, o MDB era uma espécie de federação. Atuava dentro do MDB várias correntes de opinião e todos respondiam como membro da bancada do MDB. Naquele período era mais fácil, porque era oposição e governo. Tem outros partidos que admitem o funcionamento interno e o funcionamento das suas bancadas com tendências. O PT, por exemplo, tem várias tendências dentro do PT. Elas têm um funcionamento orgânico enquanto tendência, mas funcionam como uma única bancada no parlamento. Então, não chega a ser uma novidade a escolha dos líderes e o jeito de funcionamento da bancada. Teria que haver um entendimento, naturalmente, entre os membros da federação sobre a indicação dos líderes em cada um dos períodos. Agora, eu queria dialogar com o Luiz Felipe sobre a necessidade de uma mudança na estrutura político-partidária brasileira de maior profundidade. Eu também acho que o sistema parlamentarista deveria ser o sistema do nosso país. Eu defendo essa tese. Infelizmente, ele foi tirado de cena. Ele só aparece de vez em quando tem uma crise. Ele não pode ser um instrumento para resolver crise. Ele tem que ser um instrumento exatamente para estabilizar o processo político brasileiro e vamos ser utilizado nas crises para uma solução mais rápida, e não impeachment, aquele longo processo que a gente tem verificado aí, e onde deu mais certo, onde tem democracias mais estáveis, tem um sistema parlamentarista. Eu acho que nós temos que fazer uma reforma mais profunda, por exemplo, para ter participação das minorias. A nossa participação feminina no parlamento é uma coisa vergonhosa. Né? Deputado, nós temos tema aí para vários câmara debate, né? Vamos falar de parlamentarismo, representação das minorias, mas agora não tem mais tempo. Então eu vou pedir para os senhores me responderem de forma bem objetiva para a gente encerrar o programa. Hoje, os maiores partidos têm 53 deputados em exercício cada um, o PSL e o PT, pouco mais de 10% da casa. A federação, ela é bem benéfica, parece benéfica para os pequenos partidos, mas não é tão boa para os médios partidos. E é uma predominância de médios partidos na Câmara. Deputado Luiz Felipe, diante dessa configuração atual do parlamento, o senhor acha que essa proposta passa, é aprovada? Olha, eu acho que pelo número expressivo de deputados que votaram a favor da urgência desse tema, eu acho que passa. Eu acho que ainda vai ter um debate interessante. Acho que essa conjuntura idiosincrática de cada partido definir se está ganhando ou perdendo ainda não ocorreu. Em tese, todos, de certa maneira, abraçaram essa ideia, ao menos a urgência da federação. Eu, particularmente, não acho que é urgente, e eu acho que é um tema perigoso no atual momento político, em termos de governabilidade, que é muito difícil de estabelecer. Bom, independente da minha opinião, sou voto vencido, foi adiante a urgência. Eu acho que os partidos ainda vão fazer essa triagem. De fato, acho que você pontua aqui uma consideração que eu particularmente não havia considerado, mas eu acho que, sim, os partidos médios, os pequenos, de fato, saem ganhando, porque burlam a cláusula de barreira, os grandes saem ganhando, porque estabelecem um comando sobre uma base ainda maior, os do meio, esses, de fato, vão ficar com uma situação exprimida, né, porque eles não necessariamente corriam risco de sumir, mas eles não exercem o poder político dos maiores.
Então, eles ficam meio que numa esquizofrenia. Agora, eu acho que o problema principal aqui é a gente entender que todas essas reformas políticas que a gente tem feito, e sobretudo essa, que no fundo é uma reforma política, uma reforma eleitoral até mesmo, ela não pode ser olhada no isolado, né? O sistema de 88 foi tão mal concebido, né? E os problemas que ele gera também são tão profundos, né? E todas as correções estão sendo feitas de uma maneira pontual. E a gente não consegue entender que existe uma necessidade de fazer uma reforma holística, que envolva todos os aspectos. Talvez, deputado, eu preciso encerrar o programa e passar para o deputado Daniel Almeida, mas talvez porque as mudanças são sempre feitas a partir do que o senhor mencionou há pouco. Os partidos ainda não fizeram essa avaliação de como é que eles são beneficiados ou não pela reforma. E aí sempre se faz essa conta e quem está no momento faz a conta de acordo com a sua vontade. Deputado Daniel Almeida, passa ou não passa isso? Eu acho que tem boas possibilidades de passar. Na verdade, não tem nenhum dos temas que tem ganho assim, maior relevância no debate que já conquistou a maioria. Fala-se do distritão, mas não tem maioria. A federação ainda não tem maioria, mas essa sinalização da urgência foi muito expressiva. Acho que tem boa chance de passar, mesmo porque ela é, do ponto de vista da aplicabilidade, neutra. Quem não quiser fazer, não faz. Quem achar que pode fazer, médios, grandes ou pequenos, também pode fazer. Se quiser federar um partido grande com pequeno, não está impedido. Então, por essa razão, por ser neutra do ponto de vista da imposição, tem boa chance de passar. E eu acho que, já que não é possível ter um remédio mais definitivo, esse, pelo menos, é um instrumento que retira a angústia que paira na cabeça de todos os parlamentares sobre como compor chapas para a disputa no ano que vem. Isso está incomodando a todos os parlamentares. E por isso a federação pode ser uma boa alternativa que fica aí a ser lançado mão e que não prejudique nada o nosso processo político, eleitoral e nem democrático. Muito ao contrário, aprofunda as possibilidades de espaço democrático mais amplos. Senhores, muitíssimo obrigada pela participação no Câmara Debate. Eu conversei com os deputados Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, e Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo, sobre o projeto que autoriza os partidos a se reunirem em federações. Se você quer acompanhar o andamento dessa proposição na Câmara dos Deputados, você pode ir na página da Câmara, no alto da página, Atividade Legislativa, Propostas Legislativas, marca PL de Projeto de Lei 2522, ano 2015, cadastre o seu e-mail e você vai ser notificado de toda a movimentação, de toda a tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá!